Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live com a Adriana Tanese Nogueira. Hoje a gente vai continuar o assunto sobre o abuso, que é crescer no abuso, como que o abuso ainda continua na psique de uma pessoa, às vezes de uma forma muito discreta, e a pessoa não percebe. Mas Hoje o existe... assunto é a continuação sobre o tema abuso. E o abuso ele pode continuar na vida de uma pessoa, mesmo que ela se dê conta, talvez, do trauma e tudo, mas quando a pessoa cresce, aquilo continua refletindo na vida da pessoa, talvez nos pensamentos, nas ações, e às vezes de forma muito sutil, muito disfarçada, né? Às vezes difícil de perceber. Adriana, é sobre isso que a gente vai falar e você vai trazer alguns casos também, né? Eu queria aprofundar, queria pegar um caminho das marcas na nossa vida, sim, mas falar daquele abuso que é muito sutil, né? Que não é explícito, não é assim tão evidente. Vamos explicar, então. Abuso. Abuso é a gente se sente atropelada, se sente violada, desrespeitada por alguém. Quando o abuso é explícito, no sentido que alguém vem e te ataca, fala coisas contra você, né? Sempre é assim. Mas vamos imaginar uma situação em que tem um adulto que, né, abusa da criança. A relação é delicada, porque esse adulto pode ser pai, mãe. Mas quando a violência sofrida, né, a dor que é provocada pelo abuso é muito grande, ela deixa uma marca explícita na criança. Que a criança pode lembrar e relacionar, né? Eu sofri isso da minha mãe, do meu pai. Mas tem um outro tipo de abuso, que é bem mais comum, que é entrelaçado. Ele não é tão violento, né? São muitas pequenas marcas deixadas, vamos dizer assim, na alma da pessoa por outras pessoas, que podem ser também pessoas da mesma idade, irmãos, primos, e pode também ser os adultos da casa, como os pais. Mas não é um abuso explícito, direto, agressão direta. São atuações sutis que vão moldando a personalidade da criança. Que, para se manter próxima de quem ama, porque ela ama a mãe, o pai, a prima, o primo, o irmão, a irmã. Talvez ela esteja sozinha, ela precisa ainda mais dessa pessoa ou dessas pessoas. Então ela acata, ela se torna como essas pessoas são para continuar a relação. Não? Então, por exemplo, o caso de uma criança introvertida, portanto, uma criança mais atenta ao que ela sente. Introvertido é uma coisa muito bonita, tá, gente? Muito bonita. É estar atento a si próprio, perceber-se e ir ao encontro do outro ou das coisas a partir daquilo que... tudo junto, não é só com entusiasmo, por exemplo. Então, uma pessoa assim, sensível, delicada por dentro, que tem uma companhia da mesma idade, que é agressiva no seu modo geral de ser, que é extrovertida, que é prepotente, que tem uma prepotência inata. Então, e ao mesmo tempo, essas duas crianças têm uma relação de proximidade, de carinho, de amor, só que uma delas sofre o abuso da outra, sob a prepotência da outra. Isso se mantendo nos anos, transforma a personalidade da primeira. Porque a primeira aprende que para estar, como a outra é mais forte, porque ela domina, isso que é mais forte, porque isso é forte, domina, fala mais alto, tem a última palavra, tem menos sensibilidade, passa por cima. Isso é mais forte na nossa sociedade ainda, que é a lei da selva. Então, a criança, não tendo orientação, inclusive apoio, ou às vezes mesmo tendo, acontece isso, né? Ela vê a pessoa mais forte como referência.
E ela se Exato. alinha, né? Ela fala, ah, deve ser que é assim que é legal ser. Aí O ela, que tá certo, né? o que tá certo, é. Ah, então ela aprende, assim como as crianças das mães, né, aprendem que a própria sensibilidade, né, deve ser tratada de uma forma desleixada ou com prepotência, e faz isso com outras pessoas, inclusive, né? E é muito comum crianças que são introvertidas que se forçam a se tornar extrovertidas. Sim, E aí tem um desencaixe interno. A pessoa não é exatamente ela, né? Ela não está realmente encaixada em si e desenvolve, inclusive, uma vergonha de ser quem ela é. exatamente. E vai acabar reproduzindo, sem mesmo querer, essa violência sutil, que é um deboche, quando alguém mostra, ou uma pessoa que representante da sensibilidade, da delicadeza, do valor dessas coisas, um deboche, uma falta de importância, enfim, um comportamento ambíguo, porque ela não está à vontade com ela, porque ela tem ela está comprometida, é como uma pessoa que está como policial que, né, não, vamos deixar para lá o policial, mas é como uma pessoa que está comprometida com as drogas, né, com o tráfico de droga, quando ela está querendo, quando ela prega, na verdade, a outra, né, a sobriedade. Então ela está comprometida, ela está suja. E isso acontece, né? Hoje mesmo eu falei para uma pessoa, coloca o seu nome com letra maiúscula, com a primeira inicial do seu nome vai com letra maiúscula. Porque todos os nomes que ela escreve, tudo certinho. O próprio nome com a letra inicial minúscula. Por quê? Porque ela não vale nada. Ela vem de uma casa onde não vale nada. É um nome comum. Porque a gente coloca a letra maiúscula para o nome próprio. É um ato de respeito até. Não, todo mundo certo dela não. Porque ela é... Isso é a identidade, é a vivência da pessoa. Ela aprofunda. Ela falou, ah, desculpa. Eu falei, não, peça desculpa a você mesma, né? Não é a mim. Certo? Nossa, Então, assim, o problema do abuso, além daquele abuso explícito, né? Violência sexual, é o abuso de todo dia, que tem uma linha muito fina entre o condicionamento normal, por assim dizer, né? Que todo mundo vai ter na vida, porque tem pais que vão ter as ideias deles, da vida, do mundo. Óbvio que tem que ter, e as crianças vão receber isso, depois podem mudar. Vão ser moldadas, né? Não vão ser moldadas, projeções dos pais, problemas dos pais, os traumas, isso é, mas é uma linha muito fina que eu não sei, às vezes nem sabe onde é que começa uma coisa, começa e termina a outra. Mas aí tem a outra coisa, né? Que é o aprisionar a alma da pessoa, né? E tem muitas mães absurdamente ruins, né? É que os pais é fácil de falar, mas das mães que modo, porque o poder de uma mãe é colossal, é gigantesco. exatamente. Pois é, porque parece que isso é mais, assim, eu consigo enxergar isso em muitos lugares, Adriana. Muitos lugares. E parece que isso é muito, isso tá assim, no âmago das relações, das famílias, assim, me parece comum isso, sabe? Me parece muito comum. Comum, muito comum. Muito comum. Eu lembro que eu tinha um menino que eu conheci com 10 anos. Dois meninos, eu quero citar dois meninos também. Sim. Eu conheci esse primeiro com 10 anos, pacientezinho meu. Uhum. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez, eu senti tanto amor, ele era tão bonitinho. Bom, depois eu soube também que eu conheci de outra vida, fui mãe dele, mas enfim, ela era muito bonita. E tinha uma inteligência, uma beleza interna, né? Não era só externa. Tinha uma beleza interna. E ele vivia, o problema dele é que os pais estavam se separando. E ele vivia entre os dois. Ele não queria deixar, na verdade, nenhum nem outro, que é ótimo, né? Certo.
é certo. Sim. Aham. Ele era quem via a casa, o que acontecia na casa, enquanto os outros dois irmãos, um era bebê e o outro do meio viveu no mundo. Como muitas pessoas não têm família, não se sentem que tem família e tem uma família entre os amigos. Então, vivia com os amigos, na vida fora de casa. Esse daqui ficou em casa e ele tentava segurar as pontas. E eu acompanhei esse rapaz depois de longe, porque ele foi meu paciente por pouco tempo, de longe até ele ficar homem, praticamente. E ouvi literalmente ficar feio dia após dia. Porque ele não sabia como resolver o problema, não continuou a terapia, nem o trabalho. Ele se enrolou com a mãe, que era uma pessoa muito pesada, literalmente, muito pesada, manipuladora. E o pai é dependente de álcool, bebe demais. Então, Uhum. apesar do pai ter mais inteligência do que a mãe, não tinha como... Também o desvirtuou. Tanto é que o rapaz, quando teve que escolher faculdade, ele começou 3, porque o pai indicou, falou, tinha que seguir isso, aquilo, completamente perdido, porque não sabia o que fazer. E no final, ele foi fazer uma coisa mais simples, que demorou anos para conseguir terminar. Mas assim, ver como a pessoa fica embrutecida, porque ele, tanto que depois o sonho dele era ter um bar, e ele vivia ter um bar, era fanático de futebol, porque a mãe, completamente masculinizada, era fanática de futebol, era uma mulher muito, era feia, inclusive, assim, totalmente largada. E um bar que assim vendia bebida e juntava pai e mãe. Hum. Completamente, assim, ele perdi, eu, assim, não tinha mais nada para fazer. E eu tentei muita coisa para ajudá-lo, né? Mas ele estava assim, entre os dois lados e os irmãos não ajudavam, enfim, e sei lá mais o que tem, etc. Outro caso é de um menino, mas esse sofreu realmente abuso físico, violência física da mãe. Ele também, eu conheci, tinha uns 6 anos aqui nos Estados Unidos. E acho que uns 6 anos, 7 no máximo. Muito, não, acho que ele tinha 7 anos. Muito bonitinho, mas tão bonitinho. Eu falava, meu Deus, eu adotaria esse menino. Ele era de uma, sei lá, tinha uma luz nele. A mãe era um bruto. A mãe era... Eu soube depois da brutalidade dela. Ela era uma fundadora de escola, montessoriana, ainda por cima. Uma escola. Então ela, né? Mas eu soube de pessoas que trabalhavam, enfim, ela era muito grosseira. E depois eu soube que ela espancava o menino. Espancava. Puxa vida. Eu acho que ela chegou a quase a, a matá-lo, entendeu? Nossa. E o menino, ele tinha uma tendência que ela detestava de infantil. Quando ele foi crescendo, eu ouvi um pouco. Ele me adorava também no começo, né? Só que aí ela começou a tirar, puxar. Ela ficava espiando atrás da porta do consultório, imagina, para controlar o que o menino falava. E esse ele tinha 8 anos nessa altura. E aí eu comecei a atender outras pessoas que trabalhavam com ela, eu comecei a ver coisas, saber de coisas, né? Uhum. Aí ela tirou o menino. Aí depois ela voltava, porque o menino ele fazia brincadeiras como criança pequena. Sabe a criança pequena que fica brincando com o aviãozinho? Ah! Só que com 10 anos. Uhum. E ela se envergonhava. Enfim, mas ela projetou no menino o ódio que ela tinha dos homens. Ódio. Nossa. Muita raiva do homem. Eu tentei puxar o pai para ajudar, separados. O pai é americano e médico. Separado. O pai era fraquíssimo, ele tinha medo. E depois eu soube que ele também não era, assim, uma pessoa que se preze muito, né? Com o filho, ele também teve umas atitudes de abuso sexual. Não muito violento, mas enfim. Então o menino estava completamente só. Quando eu ouvi a última vez, ele tinha 12 anos. E ela, porque ela, a mãe, eu trazia de vez em quando. Aí ela fazia questão, porque ela me dizia que ela era agressiva, não é que eu, ou só as outras pessoas. Ela falava, só que eu não sabia até que ponto. E quando eu Uhum. soube, eu fiquei assim, eu fiquei meio que desesperada, mas não sabia o que podia fazer.
Aí ela trazia, porque ela não sabia o que fazer com o menino, e a última vez, ele tinha 12 anos, a gente já estava transformado, ele já estava do lado dela, virando como do lado dela, é se transformando, porque não tem a criança o que fazer. E aí eu toquei, eu sabia que ele tinha segredo, né? Um segredo essa. Porque ela falava para ele, né, que ele não podia falar para ninguém. E quando eu mencionei segredos, eu fiz uma brincadeira para falar sobre segredos. Aí eu vi que ele parou e nunca mais voltou, né? Porque o menino, como que ele vai agora trazer? Essas são coisas que lá para frente na vida, né? Porque não acabou assim. Uma criança que vive isso vai virar um homem que vai, infelizmente, possivelmente, infelizmente, fazer coisas que ele não é dele. Não é dele. E aí depois vai acontecer alguma coisa, aí depois ele vai se enxergar, vai cair do cavalo, etc, etc. É um longo caminho. Mas o foco aqui é o seguinte, a gente se transforma, infelizmente, sempre para o pior. Porque sofre um condicionamento, tipo um estímulo constante numa certa direção. Sim. E aí você vai, crianças têm que sobreviver, né? Não tem outra saída, senão se tornar, se configurar, que é uma desconfiguração da personalidade original da criança. Exatamente. Adriana, sabe que veio assim uma pergunta, quero te falar se faz sentido, né? Me parece que o canal, o que faz a mediação, o que faz a comunicação entre o que precisa e a troca dos filhos e dos pais, esse canal de comunicação é o mesmo canal de comunicação onde passa, onde se transfere também todos esses lixos, essas coisas que não foram trabalhadas, né? É como assim, o esgoto está indo para o rio, se não for canalizado e tratado, se não tiver um esforço para, então a coisa é natural, assim, um movimento natural de transferência de cargas para a criança. E isso molda, né? Carga, sim. Sim, mas não é só dos pais, né? Eu estou querendo mostrar também que é na linha horizontal, ou seja, entre irmãos e familiares, e gente da mesma idade, com quem se convive muito. Né? Sim, Criança exatamente. convive muito com outra criança, com quem tem muita amizade, né? Que geralmente é da família, né? Porque né, quando é criança, geralmente fica mais na família. Ela vai aprender a ser de forma diferente e vai jogar de escanteio um modo mais original, né, originário dela de ser. Mas o lixo é sempre o lixo. A questão é que a gente precisa voltar, né? Uma hora a gente vai ter que voltar para nós. E voltar para nós vai ser difícil, porque nessa altura, depois, quando você já está mais velho, você já está toda comprometida. É como, sabe, a máfia? É como a máfia. Você já está toda comprometida. Como é que você vai denunciar a máfia se você vive dela? Se você construiu uma identidade baseada no que você sofreu. Você tem que perceber que você não está sendo realmente você, que tem alguma coisa que você deixou para trás, que a pessoa que você tanto gostava, tanto amava, no fim te prejudicou, pode não ter sido de propósito, sei lá, fala o que você quiser. Mas o fato é que aquela imagem dourada que a gente tem vai se quebrar, né? O espelho vai se quebrar, e aí? Essa é a crise. Então a pessoa vive entre a espada e a cruz, porque por um lado ela está sofrendo por essa mutilação de si, e por outro lado, para recuperar a si própria, ela tem que olhar de frente para as crenças fantasiosas que ela teve e ver elas se desmoronando. E as pessoas o que preferem ficarem mutiladas. E sobretudo se essa pessoa que tem uma referência numa pessoa que não são os pais, porque os pais não se referência, se faltou
ou se essa referência é deficitária, aí é que essa pessoa fica buscando a referência em amigos, em, né, Exatamente. pessoas da família, na horizontal. É. Por isso que tinha, por exemplo, tem crianças que eu me lembro, né, eram muito grudados, ficavam grudando nos amigos, assim, que queria, porque queria alguma coisa ali que Sim, eles, era insaciável. instituição dos pais, exatamente. E de outras coisas, né? As camadas são muito profundas, mas é a dificuldade de deixar as pessoas, de ver a sombra das pessoas, né? De ver o outro lado. E de poder, é só assim que a gente se desvencilha e nos emancipamos de uma dependência que é só nociva. É nociva. É a dependência e a crença de que a pessoa que você ama, que o amor é como se fosse uma nuvem dourada. Não, não, tem amor, o amor está cheio de manchas de cocô no meio. Uhum. Tem uma idealização, né, muito grande. Ação muito grande. Então, e aí a pessoa passa a se abusar, o abuso vira rotineiro para consigo mesma. Por isso a gente tem que denunciar o abuso explícito, a gente tem que lutar contra o abuso explícito, mas jamais, jamais achar que o mal está fora, tá? É muito fácil essa brincadeira. Ah, o mal está lá fora. Não, porque você aprendeu a ser abusiva com você mesma. E com você mesmo. Você aprendeu a reproduzir esses comportamentos porque você criou uma identidade, que é isso que a Montefoschi, né, na nossa, né, fala muito claramente. A identidade não é nada racional. Por isso, outro dia eu estava falando, né, com uma sessão com uma moça também, não, mais uma. Mas como eu fiz tantos cursos de autoconhecimento, eu fiz tantas coisas, como é possível que ainda esse episódio aqui, que é uma tragédia que aconteceu na adolescência dela, está me atormentando. Adolescência, tipo, 36 anos depois. Eu já trabalhei isso de tantas formas, blá, blá, blá. Aí no sonho, olha o sonho dela. O sonho, ela tá de pé sobre uma porta blindada de aço. Esse é o trabalho que ela fez, grande trabalho de autoconhecimento, que faz esses cursos. Trabalha uma porta de aço, então, que está, né, no solo. Ela está em cima. Do outro lado da porta tem o acidente que aconteceu, que envolvia uma criança, e os pais. E os pais. Não. Não tem como resolver o problema do acidente sem resolver os pais. Tem uma coisa lá. E olha Puxa como é vida. difícil botar o dedo na ferida, né? É difícil. Aí a pessoa sangra, se dilacera, passa anos e anos, depois não tem filho, não consegue amar, não consegue fazer isso, né? Mas difícil, é muito mais difícil do que enxergar as verdades que nos libertarão, mas enxergar as verdades é difícil. Sim. A verdade dói, né? A verdade dói, Pois é. mas é preciso. Se a pessoa quer crescer, porque aí eu acho que é a ponto de mutação e a prova de quem a pessoa é. Quem a pessoa é. Porque não adianta você ficar fazendo tantas coisas que não servem para nada, que são, na verdade, exorcismos para você não enxergar a verdade, que dói. Né? É a tua vida vai, faz o que você quiser. Eu gostei que essa mulher falou para mim, não, eu quero resolver, eu estou aqui para resolver tudo. Eu falei, que bom, que gostoso isso. Eu não ouço pessoas falando assim. As pessoas querem resolver só um pouquinho assim, como se fosse possível, né? Tá todo cheio de buraco o barco, eu quero só resolver esse buraquinho aqui. Eu não quero ver os outros buracos. Como é que vai acontecer isso? Mas, enfim, eu acho que é muito importante a gente se dar conta desses pequenos e repetitivos abusos cotidianos que nos moldam, que criam uma identidade em nós, que fazem com que a gente se acha sendo uma pessoa, desenvolve crenças, hábitos, atitudes, por aqueles pequenos, assim, é como
um gotejar constante de atitudes que são abusivas, né? Que pode vir tanto dos pais como de pessoas da nossa idade, quando a gente é criança. Então, assim, praticamente tudo tende a nos moldar, né? Se a gente não se der conta. Tudo tende a nos moldar. A gente não se dá conta de muita coisa, porque a gente é criança. A questão é que aquilo que molda, a gente posso dizer assim, tem muitas pessoas que são basicamente narcisistas. Pais, mães, né? Narcisistas. Então, não é só aquele moldar de, bom, eu penso assim, minha mãe me moldou comendo muito doce, bobagens, né? Mas é uma coisa mais profunda, da criança estar a serviço do adulto, ou, como no outro caso, né, que eu tava, que eu conheço, da criança que serve, sabe quando você tem a dupla de crianças, que uma praticamente sobe em cima da outra, né? E a mais fraca serve de suporte, né? Uhum. É isso, Cavalinho. cavalinho, entendeu? Aí para a outra fica forte, graças também à seguidora. Sim. Que afirma, que confirma aquilo, né? Que confirma o poder da primeira e se submete para ser amada e assim vai. E a mesma coisa acontece com os pais. Só que com os pais, assim, com as crianças entre primos, irmãos, geralmente primos, porque irmãos não chegam a tudo isso, né? Também chega, não? Conheço também casos assim. Mas é mais sutil, porque parece, né? Parece ninguém nem tem um olhar adulto que pode dizer alguma coisa. Se tem, não sei onde está. Mas com o adulto, quando é pai e mãe, a diferença de idade faz com que se note mais, né? E a criança possa, eventualmente, mais para frente, reconhecer que tem alguma coisa acontecendo, né? Mas entre irmãos, entre gente da mesma idade, não parece isso. Não fica evidente. Não fica evidente. Sim. É. São jogos sutis, né? De poder. Jogos sutis de poder, é jogos de poder, exatamente isso. Mas isso é a mesma coisa que acontece com as famílias. As mães, né? Muitas mães com as filhas. E também com os Sim. filhos, né? Mas os filhos são manipulados, as filhas são escrachadas, né? Também manipuladas, mas, assim, os piores casos são escrachadas. Enfim, o abuso, ele é uma arma, muitas vezes inconsciente, né? Que quem sofre assume e leva adiante na vida. E Mesmo sem querer. mesmo sem querer, mesmo sendo prejudicada, desenvolve uma personalidade, como dizer, eu só posso crescer nessa dimensão, nesse viés, né? Eu só posso me desenvolver nesse viés e eu fico assim, praticamente assim, em vez de poder ocupar a minha casa inteira, eu só posso viver nesse canto porque é o que me foi dado e eu aceito isso. E aí eu tô mutilada. E conformada. E conformada e eu defendo o meu abusador. Quantas pessoas que eu conheço, que você também conhece, não defendem seus abusadores? Vamos conversar direito aqui, né? Quantas pessoas? A maior parte vende a alma para o diabo para proteger o próprio abusador. Infelizmente, sim. Então, vamos parar de olhar Então, para fora e começar a olhar para dentro, porque isso é o abuso que se comete conosco, que cometemos conosco cotidianamente. isso mesmo. É bom a gente falar sobre isso, né? Expressar isso, verbalizar, organizar na mente isso também, para que se dê conta. Porque senão fica muito escondido, né? Essas muito coisas. sutil, muito escondido. E aí a sugestão, quer dizer, e a necessidade é que quem está fora, né? Quem está fora desse enroscamento aí,
vai receber os reflexos do abuso, né? Então a pessoa assume o abuso como um modo de ser, ela foi abusada. Abusada quer dizer assim, ela está, vamos traduzir, porque abuso, né? O que é abuso? Eu quero até pegar aqui abuso, né? O significado, exatamente. O abuso, a pessoa estava numa relação prepotente, né? Em que tem uma pessoa mais forte, que pode ser força física, hierárquica, né? Que coincide às vezes, uso incorreto ou ilegítimo, uso excessivo ou imoderado de poderes. Então, a pessoa usa o poder que ela tem, que é personalidade, pode ser uma personalidade mais forte, físico, né? Poder físico, poder hierárquico, Uhum. para se aproveitar do outro. Né? Para esmagar o outro, para pequenar o outro, para se aproveitar, para se agradar, né? Para ser conforme o abusador gosta. O prepotente. Eu gosto da palavra prepotente. Passa por cima, esmaga, entendeu? Então, a pessoa que sofre, que passa por isso e se acostuma com isso, esse que é o pior, se acostuma, ela acha que isso é normal. Ela aprende a usar de forma incorreta e ilegítima o poder que ela tem depois de adulta sobre si para calar algumas partes de si. Ou o choro, a sensibilidade, a delicadeza, as verdades, a percepção das coisas, porque não é conveniente. Ela aprendeu que, entendeu? Então, para pertencer ao grupo dos bacanas, que geralmente, infelizmente, os grupos dos bacanas são sempre os grupos dos prepotentes, dos pá, né? Machos e mulheres assim, aí a pessoa se faz o mais possível parecida. E aí a pessoa depois tem medos de estupro, de abuso, etc. Mas ela está se estuprando a própria sensibilidade cotidianamente. Quando você se coloca em situações, e quando você assim, não só se coloca, mas você não ouve as tuas necessidades, você está se estuprando. Simples. Então, assim, é um respeito para consigo. Então, quem está por fora desse engodo todo e passa perto de uma pessoa assim, tem que ter, né, não a esperteza, a prontidão, né, a percepção, talvez não de primeira, porque essas coisas não são sempre imediatas, de cortar. Porque se alastra, é uma coisa assim, ainda mais o abuso que se manifesta depois como deboche, como aquela brincadeira que bota para baixo, a chacota, como você gosta de falar, né? Aquelas pequenos detalhes que é para botar para baixo. E se você responde ou fala alguma coisa, parece até que você é sensível demais, parece que você está se ofendendo à toa. Uhum. Deixa que pense. Exatamente. É como a gente coloca as coisas. Então, eu não quero que você fale assim comigo. Ponto. Eu não quero que você fale assim comigo. Eu não quero. E acabou. Assim, a gente tem que saber pôr limites. Aceitando perder relações, se é esse o caso. Sim, exatamente. Como eu estava falando com uma pessoa em sessão, né? Que estava com a filha com o problema, né? O problema era, a filha tinha sofrido algum tipo de abuso pela priminha, criancinha, 5, 6, 7 anos, 7 anos, eu acho. Mas uma tem uma personalidade mais forte e tem uma atitude prepotente. Né? A outra tem uma personalidade mais delicada, não tem nenhuma atitude prepotente, nenhuma. Ela não é uma criança alfa. Então, a questão é como que a gente age, né, numa situação dessas, porque você está no meio de outras pessoas. Isso é uma questão de mães, muitas mães. Como é que você age? Porque você tem relações com os pais dessas crianças e são boas relações, né? Só que cada pai, cada mãe vai criar os filhos da sua maneira, não só com as suas ideias, mas também com o seu ser, né? Com aquilo que eles são.
Então, se você tem um pai mais abusivo, sei lá, ou uma mãe, enfim, a criança não tem como ser muito diferente dos pais. Ela vai estar naquele espectro lá para mais ou para menos. Então, eu falei, bom, a primeira coisa é se afastar, né? A criança tem que se afastar, você tem que ensinar a criança a se afastar. Como me afastar? Mas aí eu não vou ter mais relação com fulana? Aí ela mesma citou outra pessoa da infância dela. Não, eu falei, mas, ué, e se a pessoa repetidamente, que a criancinha dela falou muito, muito, eu falei, puxa, que inteligência emocional a menininha, filha dela. Ela falou, a fulaninha me bota para chorar o tempo todo. Eu achei Olha tão só. bonitinho. Aí ela falou, mas ela tá na vitimização. Quê? Como assim vitimização? Outra banalidade para jogar merda por cima do nosso sentimento. A menina não está se vitimizando, ela está verbalizando o que a outra faz a sentir de uma forma concreta. Me faz chorar o tempo todo. Então, Sim, não é muito clara. vitimização. Hein? Foi muito clara, né? Muito clara, muito bacana, parabéns. E foi a filha, parabéns também para a mãe, né? Agora, aí Sim, depois a mãe, porém, se sente constrangida pela constrangida. sensibilidade da filha, porque ela também é assim, e não fez um ótimo trabalho com a menina. Agora, como que a gente lida com uma criança que eu sou uma criança, tem uma outra criança de quem eu gosto muito, mas essa criança vira e mexe, me bota para chorar o tempo todo. Eu vou ter que me afastar dessa criança. Se essa criança tem depois 30 anos, eu tenho 30 anos, eu vou ter que me afastar. E se isso acontece semana sim, semana não, vou ter que me afastar semana sim, semana não, até talvez me afastar para sempre. Não é assim que funciona? Ou a gente tem outra solução? Se tiverem, por Por favor, pode colocar favor, aí, por vamos mim. conversar. Não quero Sim, conversar, mas a menina tem 7 anos. E o que você vai conversar se quando uma criança está completamente, está dentro de um ambiente, a primeira coisa é se afastar. Até para mostrar para os outros amigos, parentes, vizinhos, que assim, a gente não topa tudo. Eu topo uhum, estar com você se eu me sinto bem com você. É a lei básica da vida. Eu topo estar com você se eu me sinto bem com você. Se você quer estar comigo, né, a gente vai ter que estar bem as duas, não você tá bem e eu tô mal. sim, Então tem que ter aqui, se a gente desenvolver um autorrespeito mínimo, a gente vai saber que tal pessoa, mesmo que pareça a mais bacana da Terra, a melhor, a pessoa que eu amo, mas eu me sinto mal, eu vou ter que assumir isso enfim, eu tenho que no mínimo me afastar para entender o que diabo está acontecendo, né? sim, exatamente. Isso, Alma. Lutar por si, lutar por si. A gente pode errar, a gente pode chorar, a gente pode. Mas, assim, uma relação se faz de duas pessoas. E se a gente não está se encontrando no lugar que seja bom para as duas, não faz sentido. Sim. E é um desafio expor, expressar, colocar a subjetividade, mas é esse o trabalho, né, Adriana? É esse o trabalho, Exato. é isso. É esse o trabalho. O desafio é esse. E isso que eu estou falando parece tão. Eu falo como se fosse óbvio, mas não é nada óbvio. Eu estou só provocando, na verdade, as pessoas aqui. A realidade é que as pessoas não dão. A nossa cultura é totalmente abusiva. Não dá nenhuma legitimidade ao que a gente sente. E as pessoas que sentem mais do que outras, porque cada uma também é diferente de natureza, vão sofrer. E como eu sou Sofrem mais. parte dessas pessoas e eu tenho o poder de falar agora, eu falo. Eu falo. Porque esse é o trabalho da psicanálise, é trazer para fora a verdade de cada um, a autenticidade de cada um. Porque se a gente não é autêntico, não temos como ser felizes de verdade. E não tem amor do outro que valha a pena se nos tolhe a nossa autenticidade. É simples. Obrigada por falar, Adriana. Obrigada, Raquel, por estar aí também, porque para conversar precisa ter duas pessoas, né? Sim, eu que agradeço. Obrigada por falar isso. Espero que essa live ajude algumas as pessoas que queiram, que buscam. E a
gente pode voltar a falar sobre isso, né? Aliás, amanhã temos mais uma live sobre o curso básico 2, e a gente vai conversar mais. Vamos. Um abraço a Obrigada. todos. Até uma boa noite. Boa noite. Tchau, Raquel.